Sabe uma coisa que sempre me perturbava em Deus? É que Ele continua falando, ao contrário do que muitos pensam. Mas, normalmente, Ele não explica. No vídeo de hoje, eu quero te convidar a meditar comigo num texto a respeito de Maria e de como Maria nos deixa desconcertado em relação a essa explicação que nem sempre vem. Eu sou o Roger, sou pastor da Noma Church e tenho pastoreado há mais de 20 anos. Sou formado em teologia, com especialização em filosofia. Sou casado com a Anaíse, pai da Liz, pai da Helena. E tenho o privilégio de pastorear a Noma Church. E eu quero te convidar a participar não só desse vídeo, mas dessa série inteira que nós estamos fazendo a respeito da luz dos homens, baseado nesse devocional do Advento. Nós estamos à véspera do Natal e nós estamos estudando esse devocional que nós desenvolvemos aqui na igreja, que fala justamente sobre João capítulo 1, verso 4, que fala que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. E aqui nesse devocional, então, é um devocional com 28 textos, além de alguns artigos, que nos prepara para esse dia precioso da celebração do nascimento de Jesus. E eu tenho certeza que esse material vai edificar a sua vida. E eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você também conhecer esse material. Mas o texto que eu mencionei, ele está registrado em Lucas capítulo 1, verso 26, quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida do Messias. E ela responde ao Senhor e ela diz: "Eis aqui a serva do Senhor e cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Como eu disse no início, Deus fala, mas nem sempre Ele explica. Normalmente Ele não explica. E talvez seja por isso que essa história de Maria, ela me deixa muitas vezes desconcertado. Porque uma menina comum, de uma vila periférica, sem destaque, de uma família sem nome nos livros de história, sem uma reputação de uma família abastada, que vivia uma vida previsível, que estava esperando por um casamento simples, de uma rotina conhecida, que um futuro onde ela podia imaginar qual seria, porque não haveriam grandes novidades na sua vida. Então, Deus pega essa menina e o impossível bate à porta dela. Um anjo entra no seu quarto, traz um anúncio que desmancha e que destrói talvez todos os seus planos. Você será mãe, você será a mãe do Filho do Altíssimo. Não tem manual para isso. Não tem uma resposta preparada para isso. Não tem um roteiro passo a passo para nós vivermos isso. Não havia garantia nenhuma de como tudo isso ia funcionar para Maria. Apenas uma promessa e uma escolha. E no meio de todas as dúvidas que qualquer pessoa teria, no meio do medo, da confusão, de como isso é possível, Maria responde com o que o mundo moderno desaprendeu a dizer: faça-se. Entre o anúncio e o cumprimento tem um silêncio. E é nesse silêncio, sem a explicação que nós normalmente desejamos, que a fé aprendeu a respirar, que a fé aprendeu a se desenvolver. Maria não entendeu o plano. Ninguém entenderia o plano. Como uma virgem ia conceber? Como Deus se tornaria humano na barriga de uma menina? Como o eterno poderia caber no temporal? São perguntas sem respostas satisfatórias para nossa mente. Ela poderia ter exigido mais informações, ela poderia ter pedido mais sinais, ela poderia ter negociado os termos dessa novidade, dessa notícia, mas ela não fez nada disso. Ela apenas se entrega. A fé dela não nasce de respostas completas, mas da rendição profunda. Ela não era uma fé
que precisava entender tudo para obedecer. É uma fé que aceita ser conduzida, mesmo sem mapa, mesmo sem um chão visível. E há uma diferença gigantesca entre acreditar em Deus e confiar nele. Crer é aceitar que ele existe. Isso até os demônios fazem, a gente sabe. Confiar é permitir que ele nos desinstale. Sabe quando você desinstala um aplicativo do seu celular? Confiar é confiar que ele está desmanchando os nossos planos e que entre a nossa rotina ele vai nos transformar completamente. Maria confiou. E por isso tornou-se o ventre por onde o Verbo entrou no mundo. Não porque ela era perfeita, não porque ela tinha todas as respostas, não porque ela disse sim mesmo sem entender o como. Calvino, ele disse o seguinte, abre aspas, a obediência não é a mãe de todas as virtudes. E Maria entendeu isso, ela personificou isso. A sua obediência, ela não esperou uma clareza total. Ela obedeceu no meio da neblina. Confiou que aquele que chamou sustentaria a sua fé. O Evangelho, ele quase não registra palavras de Maria, a história de Maria. Fala muito pouco sobre ela. Mas uma coisa a gente sabe sobre Maria. Ela falava pouco, mas ela observava muito. E ela guardava tudo no seu coração. Lucas nos diz isso 2 vezes. Que Maria guardava todas essas coisas meditando em seu coração. Talvez porque ela entendeu algo que nós ainda buscamos, lutamos para aprender. Que as verdades não cabem em frases. Verdades grandes demais para serem reduzidas a conceitos humanos. Verdades que só podem ser vividas, sentidas, guardadas, muitas vezes no silêncio do nosso coração. O silêncio de Maria não é um vazio, não é a ausência de profundidade, é a presença concentrada. É o tipo de fé que não precisa provar nada, porque já aprendeu a repousar no que ela ouviu de Deus. Enquanto o mundo ao redor dela gritava rumores sobre a sua gravidez fora do casamento, enquanto os julgamentos sobre a sua reputação, perguntas que ela não podia responder, ela permanecia quieta, em silêncio. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque haviam coisas que só Deus precisava saber. O mundo grita, e sempre gritou, e sempre vai continuar gritando. Está gritando hoje à sua volta. Grita opiniões, grita julgamentos, grita urgências, emergências, exigências. Mas as grandes revelações de Deus, elas continuam acontecendo no terreno do silêncio. No lugar interior onde paramos de explicar, de defender, de justificar e simplesmente permanecemos com Ele. A anunciação não é um convite doce, embrulhado em papel bonito. É uma interrupção dos planos de Maria. É uma invasão divina na sua rotina, na sua circunstância, nos seus planos, nos seus sonhos. Deus entra sem pedir licença, como entra hoje nas nossas vidas. Muda todos os nossos planos, desafia toda a nossa segurança. Tudo o que Maria tinha planejado para a sua vida, um casamento tranquilo, uma família comum, uma existência sem escândalos, uma vida cotidiana, talvez olhando de fora, até entediante. Tudo isso é desmantelado num anúncio de um anjo. E a graça sempre faz isso. Ela chega sem avisar, sem nos consultar, sem perguntar nossa opinião, sem pedir licença, sem esperar nossa aprovação, mas também ela nunca chega sem um propósito. Maria perde o controle da sua própria história, deixa de ser a autora principal da sua história, deixa de prever o próximo capítulo, mas ao fazer isso, ela ganha algo que nenhum controle humano pode dar: sentido. Nenhum controle, nenhum plano humano pode dar o verdadeiro sentido da vida.
E foi isso que Maria conquistou. Ela deixa de ser a dona ou autora da sua narrativa e permite que Deus passe a ser esse autor da sua narrativa. E assim, dessa maneira, ela se torna livre. Livre do peso de ter que construir o seu próprio significado, livre da ansiedade de ter que garantir seu próprio futuro, livre de simplesmente ser, deixa Deus fazer o resto. Talvez hoje Deus esteja nos chamando, te chamando para algo do mesmo tipo de entrega. Não uma fé barulhenta, não aquela feita de promessas públicas, de performance espiritual, religiosa, não de declarações grandiosas na frente de uma multidão, mas uma fé silenciosa, a fé que simplesmente diz na privacidade do nosso coração, na intimidade do nosso coração, seja feita a tua vontade. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós temos medo, mesmo quando nós preferíamos outro caminho, há um tipo de paz nisso que não vem da explicação. Há um tipo de paz nisso que não vem da certeza dos nossos planos. Não vem de ter todas as respostas alinhadas, todos os planos, todo passo a passo, todas as etapas, mas vem da paz de entregar o seu destino a Deus. Vem de soltar o controle, vem de parar de lutar contra aquilo que nós não podemos mudar, de descansar na certeza de que aquele que nos chamou também vai nos sustentar. O silêncio de Maria é um lugar onde o medo se transforma em confiança, onde a dúvida se transforma em disponibilidade, onde o porquê se transforma em faça-se. E talvez seja isso que nos falta hoje. Não mais informação, não mais as garantias sobre o futuro, mas a coragem de confiar no silêncio, de permanecer quieto quando Deus parece distante, de guardar as coisas no coração enquanto Ele trabalha nos bastidores. Maria não foi escolhida por entender tudo, não foi escolhida por ser perfeita, eloquente e teologicamente treinada. Ela foi escolhida porque Deus sabia que ela confiaria, por estar disposta a carregar o mistério, por dizer sim mesmo na incerteza. A sua resposta, ela continua ecoando e constrangendo ao longo dos séculos todos nós que entendemos essa frase impactante dela: eis aqui a serva do Senhor. Talvez a fé mais profunda não seja a que fala alto, não seja a que tem todas as respostas decoradas, não seja a que brilha nos holofotes, mas a que permanece quieta, firme, disponível, mesmo quando Deus parece distante, mesmo quando o futuro parece impossível, mesmo quando o único som é o silêncio. Porque é no silêncio, nesse mesmo silêncio que parece ausência, que Deus prepara o nascimento das maiores promessas. É ali que o impossível se torna possível. É ali que o Verbo se faz carne. E é ali que você também deve dizer, pode dizer, faça-se. Que a partir desse tempo que você está assistindo esse vídeo, você possa experimentar, viver as promessas de Deus nesse lugar de confiança plena em quem está falando com você. Que esse exemplo de Maria, de permanecer em silêncio quando todo mundo está fazendo barulho à sua volta, esperando que você se confunda, esperando que você tropece, esperando que você duvide, você permaneça em silêncio, crendo que Ele está fazendo em secreto. Eu quero te convidar a permanecer para os próximos vídeos, ou se você chegou hoje aqui, a curtir esse canal, a clicar no sininho para receber os outros vídeos. E se você está chegando pela primeira vez, olhe os vídeos anteriores dessa série que nós estamos estudando e esse devocional incrível sobre a luz dos homens, tá bom? Eu te espero, se assim Deus permitir, nos próximos vídeos. Até lá!